dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, em cada coração. Que bom que você está na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a revista Compromisso, revistas de adultos da editora Convicção, e nós estamos estudando o livro de Gênesis, Estamos na lição 3, o título da nossa lição: O ser humano desvia-se dos propósitos de Deus. Mas antes de mais nada, antes de qualquer coisa, vamos orar ao nosso Deus, pedir direcionamento de Deus para as nossas vidas, que Deus abra as nossas mentes e os nossos corações. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o Teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada a Deus pelo Teu cuidado, pelo Teu amor constante com as nossas vidas. Obrigada, Pai, pela noite que Tu nos deste em paz, por Tu nos ter despertado para mais um dia, ó Deus. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez, sendo instrumentos, ó Pai, nas Tuas santas mãos. Quer que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Abençoa, Pai amado, a cada lar em que a Tua palavra tenha adentrado esta manhã. Toma, Deus, nas Tuas santas mãos, a cada lar que a Tua palavra vem chegando. Supra, Deus, as necessidades. Sonda, Deus, o coração de cada lar, de cada pessoa, Deus. E, ó Deus, concede a cada um de acordo com a Tua vontade e desejo do seu coração. Obrigada, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém. O ser humano desvia-se dos propósitos de Deus. O texto de hoje, querido, se encontra em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos estar estudando o livro de Gênesis. Dessa feita, nós estamos no capítulo 3. E qual o objetivo geral desta lição? Compreender as consequências do desvio dos propósitos de Deus à vida humana e que, apesar do homem ter pecado, ainda há esperança, a reconciliação do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. Quais os nossos objetivos específicos? Valorizar a dádiva de conviver com a liberdade de escolha e, ao cair, reconhecer os nossos erros, confessar ao Senhor e colocar-se sob o controle de Deus para uma retomada de vida. Então nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, esta me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? Disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente:
porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E poreis inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores dará luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque fostes tomado dela. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus lançou-o fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nosso texto áureo, querido, nós vemos aqui a história da humanidade, de como ocorreu a queda do homem, como entrou o pecado na vida do homem. Isso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3. E o nosso texto áureo é Gênesis 3,15, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Muitas vezes nós nos perguntamos, nós nos fazemos questionamentos. Como entrou o pecado no mundo? E especificamente na vida dos homens, como o pecado chegou na vida dos homens, se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Como funciona a tentação para fazer o mal? Quem é o culpado pela maldade que jaz em nós e ao nosso redor? Quais são as consequências do pecado? Qual a atitude de Deus para com os pecadores e os tentadores? A lição de hoje, ela nos ajudará a encontrar respostas bíblicas para tais perguntas, para responder os nossos questionamentos que muitas vezes nós fazemos. Então, começa em Gênesis 3, de 1 a 7, nós vamos ver aí o começo da crise. Nós vamos ver o começo da crise. A Bíblia nos diz que a serpente era mais astuta que todos os animais que o Senhor tinha feito. E que a serpente disse à mulher: assim disse Deus, não comerás da árvore do jardim. E disse à mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a Bíblia nos diz, queridos, que no versículo 6, a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então o texto indica aqui no versículo 1 que a tentação era de origem, o instrumento, o texto indica que o instrumento da tentação foi de origem animal, que era um animal, porque o versículo 1 diz que ora, a serpente mais astuta que todas as animarias, que todos os animais,
que Deus havia feito, essa serpente disse à mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, mais tarde, a serpente, mais tarde na Bíblia, essa serpente aqui, que no começo da tentação era de origem animal, era um animal, o texto diz aqui que era um animal. Mais tarde, essa serpente, ela será um dos nomes aplicados, né, que a Bíblia aplica a Satanás. O texto sagrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nos diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E aí nós vamos ver que Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, nos diz: olha, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 20, versículo 2, nos diz: e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então a figura aqui do animal implica que o tentador, né, que o agente da tentação não era divino, mas um ser sujeito a Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6, nos diz que assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e todo, né, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, o agente da tentação, o tentador, não era alguém divino, não era um ser divino, né? Mas um ser também sujeito a Deus. E a Bíblia nos diz o seguinte, que a tentação, ela teve 3 elementos, né? A gente pode ver aqui, pelo que a Bíblia nos mostra aqui no versículo 3, no capítulo 3, do 5 a 6, nós vamos ver que a Bíblia nos apresenta 3 elementos que que Satanás utilizou para tentar o homem, né? Para tentar Eva. Qual foi o primeiro elemento? O desejo físico, né? Aqui o autor colocou o desejo físico, eu já coloco logo como a dúvida, né? Eu coloco a dúvida. Foi lançada uma dúvida e 3 elementos foram essenciais para que esse pecado fosse gerado e fosse consumado no coração de ambos. Então, desejo físico, curiosidade intelectual e reivindicação de direitos pessoais. Nós vamos ver isso nos versículos de 3 a 6, que diz assim, nos versículos de 5 a 6, que diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Aquela mulher fez o quê? Desejou comer da árvore. E ela viu que aquela árvore era boa para se comer e que era agradável aos olhos, era agradável à visão. Árvore desejável para dar entendimento. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então, como vimos na lição anterior, a árvore aqui do bem e do mal, ela representava uma delimitação da autonomia e da ingerência do homem no Éden. O homem, ele era administrador, né? Deus nos colocou aqui como administradores, colocou Adão como administrador do Éden. O homem era mordomo e não senhor. Em momento algum, Deus deu o título de propriedade ao homem. Então, o pecado, ele se estabelece, então, não propriamente por se comer o fruto da árvore, senão pela intencionalidade do ato em transpor os limites da autoridade que Deus havia dado e apropriar-se indevidamente de um bem alheio. E atitudes essas, queridos, que são comuns até nos dias de hoje, na administração pública, na administração privada
E infelizmente nós temos que reconhecer também que muitas vezes nos meios eclesiásticos nós temos esse mesmo pecado, né? Então, duas verdades elas ficam claras no texto. Deus não é o autor do pecado. E o pecado ele foi um ato de desobediência à vontade de Deus, incentivado por um tentador. E o homem ele teria achado saída para o pecado se tivesse resistido ao pecado. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, capítulo 13, nos diz assim: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Então, na verdade, Eva foi tentada, mas a Bíblia nos diz que a tentação, ela é humana, né? Ela é de origem humana, mas que Deus não permite que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Nós vamos ver que a serpente, ela lança sobre Eva uma dúvida. E muitas vezes o pecado se dá origem nas nossas vidas assim. Começamos a duvidar, a questionar a palavra de Deus, a questionar a sua vontade sobre as nossas vidas, a questionar as atitudes pelas quais a Bíblia nos direciona, os caminhos pelos quais a Bíblia nos direciona a seguir. E muitas vezes Satanás ele nos tenta. E nós pecamos, né? O pecado ele deu origem, ele foi consumado ali na vida de Adão e na vida de Eva, porque ambos não resistiram à tentação, né? E aí veio o desejo físico. A Bíblia nos diz que Eva ela viu que aquela árvore era boa, né? Era agradável aos olhos. Ela viu que o fruto daquela árvore era agradável aos olhos. Quantas coisas nós não temos, Satanás não tem colocado as nossas vistas como algo agradável, belo, do qual nós podemos nos apropriar. E lança uma dúvida em nossos corações, e essa dúvida vai crescendo, e o pecado vai se gerando ali, e nós passamos a ter desejo de possuir aquele bem, que sabemos que não é nosso. E aí nós vamos ver que Eva viu que era boa para dar entendimento, né? Aí uma das outras coisas é a curiosidade intelectual, questionamentos, né? Questionamentos. Nós estudamos já na lição passada que a Bíblia não foi escrita, né? Nós vimos aí na primeira lição que a Bíblia não foi escrita para intelectuais, ela foi escrita para homens leigos, para que as pessoas compreendessem a vontade de Deus. Deus não estava preocupado com palavras bonitas, com explicar muito. Deus estava preocupado em nos mostrar a sua vontade. Muitas vezes nós questionamos essa vontade de Deus e passamos também a reivindicar direitos pessoais. Nós temos, eu posso, né? Eu sou filho de Deus, então eu posso, e começamos a questionar, a reivindicar nossos direitos. Quantas vezes não acontece isso na igreja do Senhor? Então, queridos, quando nós damos ouvido à conversa, ela facilita a vitória. Quando nós damos ouvidos à conversa do inimigo, facilitamos a vitória dele sobre as nossas vidas. Não podemos estar dialogando com o inimigo, né? Eva viu que aquela serpente, ela estava mostrando algo que ia além da autoridade que Deus havia dado. Mas ela gostou e conversou. E muitas vezes nós pecamos e consumamos o pecado porque estamos dialogando com o inimigo. Nós precisamos fugir, né? Fugir da aparência do mal. É isso que a Bíblia diz. Então, nós não podemos dar ouvidos à conversa, porque a conversa, ela facilita a vitória do inimigo. Então, os servos de Deus, eles são chamados para resistir ao diabo. Nós vamos ver isso em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que Tiago nos diz assim: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus,
resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Se sujeitem à vontade de Deus. Façam a vontade de Deus e resistam ao diabo, né? As tentações são colocadas em nossas vidas, o pecado não é apresentado como algo feio, mas algo belo, gostoso e agradável aos olhos. Algo bom para dar entendimento e que vai suprir os nossos direitos. Então nós precisamos sim buscarmos diariamente a presença de Deus, nos sujeitarmos a Deus. Então, a desarmonia no paraíso. A desarmonia no paraíso, ela dá origem logo após a consumação do pecado, né? Então nós vamos ver que Eva comeu e ela deu do fruto também a Adão. Então o casal, nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, nós vimos que Deus toda tardinha fazia o quê? Ia conversar com o homem na viradinha da tarde. Deus estava ali a conversar com o homem. Eles tinham toda a harmonia, toda a sintonia com Deus. Havia diálogo, havia união entre ambos. Então o casal ele tinha encontros regulares com Deus. E agora com o pecado, por causa do pecado, ao invés de ir ao encontro de Deus, ao invés de estar conversando com Deus, como era costume, o que é que a Bíblia nos diz, queridos? O que é que a Bíblia nos diz no versículo 8? E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Toda vez que nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Temos vergonha de olharmos para o Senhor. Mas Deus, queridos, Ele tomou a iniciativa de ir buscá-los, como sempre faz, como sempre fazia. Deus toma a iniciativa. No versículo 8 nós vamos ver que ouviram a voz de Deus. Deus perguntando: Adão, Eva, cadê vocês? Né? E Deus estava passeando ali no jardim. Deus estava fazendo o que Ele costumava fazer. Deus não sabia que o homem havia pecado? Sabia. Mas Deus foi ao encontro do homem mesmo assim. Deus, mesmo nós pecando, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor a todo instante está ao nosso encontro, nos buscando, nos chamando e tentando nos afastar do mal. Então ali Deus os encontrou aonde? Escondido escondido entre as árvores do jardim. E aí, queridos, ao invés de declarar o seu pecado, o que é que Adão faz? Adão dá uma acusação indireta a Deus, né? Adão faz uma acusação indireta a Deus. Nós vamos dizer que Adão Deus todos os dias conversava com Adão, conversava com Eva, ali na viradinha da tarde. Mas quando o homem pecou, ao invés de confessar o seu pecado, Deus vai ao encontro do homem, e ao invés do homem confessar o seu pecado, o que é que ele faz? Ele faz uma acusação indireta a Deus. Olha, eu tive medo, eu ouvi a tua voz, tive medo, me escondi, porque eu estava nu e me escondi. Há quanto tempo eles estavam nus? Desde a criação do homem e da mulher. Desde a criação do homem e da mulher. Então, Adão faz uma acusação indireta a Deus. Agora o homem, ele não via mais o Criador um amigo, uma pessoa com quem pudesse conversar, que pudesse dialogar, com quem ele desfrutava momentos preciosos de comunhão. Ele vê agora uma ameaça. Ele vê em Deus uma ameaça que o fazia o quê? Esconder-se da presença de Deus. Queridos, o pecado não só rompeu com a harmonia entre o homem e o seu Criador, mas também fez deteriorar as relações do homem para com o seu semelhante e para com a natureza. Então, confrontado com Deus com relação ao seu pecado, o homem ele acusa a Deus. Olha, Senhor,
a mulher que tu me deste deu-me da árvore e eu comi. Olha, a culpa é sua, Senhor. Quem deu a mulher para mim foi o Senhor. Eu estava aqui, quietinho, o Senhor foi lá e me deu essa mulher, né? Primeiro ele lança uma acusação indireta a Deus e agora ele já dá logo uma acusação direta. A culpa é sua, Senhor. Foi a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E aí, quando a mulher é arguída por Deus com relação à sua culpa em relação ao pecado, o que a mulher diz? A serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Será que a gente não faz isso nos dias de hoje? Quantas vezes, quando nós estamos errados, quando nós pecamos, nós agimos errado, que muitas vezes o pastor, que a igreja vai conversar conosco, o que a gente faz? A culpa é da igreja, a igreja não é amorosa, a igreja não é calorosa, a igreja não cuida, a igreja não faz isso. Olha, eu fiz isso por conta da igreja. Nós lançamos sobre o outro a responsabilidade. Quantas vezes, quando arguído em relação a algum furto, a pessoa não diz, foi porque eu estava passando dificuldade, ninguém me ajudou, então eu fui lá e usurpei. Ainda hoje, o homem, a humanidade, ela procura se esquivar da sua responsabilidade em relação ao pecado. O pecado, queridos, ele deturpa o funcionamento da consciência, da vontade e do raciocínio. Pecadores quase sempre se recusam a aceitar a sua própria responsabilidade pelos pecados cometidos. Desse jeito não há perdão, porque Deus exige arrependimento. Deus exige mudança de vida, Deus exige arrependimento e fé. E isso envolve o quê? Confissão de pecados. Nós vamos ver que 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão de pecados envolve arrependimento e confissão. Deus fez o que fazia todos os dias. Foi ao encontro de Adão, foi ao encontro de Eva. Mas quando arguídos, lançaram a responsabilidade para Deus, lançaram a responsabilidade para a semente, para a serpente. Tiraram de si a responsabilidade de cometer o ato. Queridos, a Bíblia nos diz que não há tentação que não seja humana e nós não somos sentados além do que nós podemos suportar. O responsável pelo pecado somos nós. Quando nós nos erramos, nos desviamos da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, a responsabilidade é minha e sua. Não é de Deus, ou do irmão, ou da irmã, ou do pastor, é minha e sua. Porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra. E confessar em grego significa dizer a Deus que nós concordamos com a sua avaliação, em lugar de pretendermos nos desculparmos. Confessar isso, dizer assim, olha, eu estou errado, eu errei, eu concordo que eu errei. E muitas vezes nós nos esquivamos desta responsabilidade. E aí vem as consequências do pecado, né? As consequências trágicas da desobediência. Nós vamos ver isso aonde? Nos versículos 14 ao 19 do capítulo 3 do livro de Gênesis. E no versículo 5 diz, olhe, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus, querido, admitiu a princípio a culpa do tentador, pois ele dirigiu ao tentador imediatamente uma palavra de maldição. A serpente sofreria a degradação. Ela teria que andar por toda a sua vida, rastejando em seu ventre e comer do pó da terra por toda a sua vida. A gente vai ver isso aonde? Nos versículos 14
Diz assim, olha, e o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, né? Deus reconheceu, a princípio, a culpa do tentador. Olha, porquanto fizeste isso, maldita serás entre toda a feira, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, né? Então Deus reconheceu a culpa ali a princípio do tentador, e Deus ele amaldiçoa a serpente, e a serpente é amaldiçoada por Deus, ela sofre a degradação. Mas aqui no versículo 15, nós vamos ver também que o autor coloca assim, que aqui pode denominar no versículo 15 o primeiro evangelho, né? O primeiro evangelho. Ao amaldiçoar a serpente, Deus estabeleceu uma base de esperança para a descendência da mulher. Uma base de esperança para a descendência da mulher. Então, ele pôs inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência dos dois. A descendência da serpente, ela seria da linhagem humana, dominada pelo mesmo espírito encontrado na serpente, que é o espírito de engano, de inveja, de usurpação, de apropriar-se daquilo que não é seu, de desobediência. Então, a linhagem humana da serpente seria essa linhagem, da qual Caim viria a ser o primeiro descendente. Né? A gente vai ver que João 8:44 diz assim, olha, vós tende por pais ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí nós vamos ver 1 João 3:10, que diz, olha, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. A Bíblia nos diz, ninguém pode dizer que ama a Deus e odeia seu irmão, né? Porque é mentiroso. Porque se você não ama quem você vê, não pode amar a quem você não vê. E a Bíblia nos diz que não são filhos de Deus. Então, os filhos da serpente são aquelas pessoas que têm a mesma natureza do engano, da desobediência, de apropriar-se de coisas que não lhe pertencem, espírito de desobediência. A descendência da mulher, aqui, ela se refere o quê? A descendência daqueles que são dominados pelo espírito encontrado agora na mulher arrependida. E a punição à serpente não significou, queridos, isenção da culpa do homem e da mulher. O tentador, ele teve a sua parcela de culpa por ter tentado a ambos. Mas ambos poderiam ter resistido à tentação. Haveria consequências também degradantes para a mulher. Nós vamos ver que a mulher ela passa a ter conflitos na sua sexualidade, ela passa a ter dores de parto, ela vai sofrer a dominação do marido, conflitos também na sua vida matrimonial. A gente vai ver tudo isso no versículo 16. Que Deus diz assim, olha, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Foi um castigo por conta da desobediência a Deus. E o homem também, ele recebeu a sua cota de castigo. Nós vamos ver que o paraíso foi todo preparado para o homem, para estar aqui administrando. Era algo benéfico, bom, que fazia bem a ambos. Mas, queridos, a Bíblia nos diz, né, que o homem ele recebe o castigo. A gente vai ver no versículo 17 até o 19 do capítulo 3, que nos diz isso. Então, o campo ele teria que tirar o seu sustento e o seu alimento. E esse campo ele seria hostil, exigindo trabalho, marcado pela fadiga, pelo suor, pelo cansaço, e produziria espinhos e ervas daninhas. Então, da onde tiraria o sustento? O homem, da onde tiraria o sustento, não seria algo tão prazeroso, mas lhe traria, né? A Bíblia nos diz que do suor do nosso rosto é que nós iríamos comer.
Então, de modo algum poderia deixar Deus de punir o pecado. A Bíblia nos diz que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, Deus não poderia deixar de punir o pecado, ainda que na sua misericórdia, Deus ele providenciasse para o homem a sua redenção, que viria através de quem? Do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então, aquele que tem poder da morte e do mal. Nós vamos ver que João, capítulo 3, versículos 16 a 17, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, as consequências da desobediência, a morte. E nós vimos na lição anterior que essa morte significava não a morte física, porque Adão morreu 930 anos depois, mas uma morte espiritual, o afastamento da presença de Deus. Mas Deus providenciou a redenção do homem, a remissão dos pecados através de Jesus Cristo. Então Deus é justo, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus, Ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus não deixa de punir o pecado. Então o lado de fora do paraíso, mais sabido, né? Com mais conhecimentos intelectuais, mas agora na solidão. Nós vamos ver isso no versículo 20 ao 24. O versículo 20 parece aqui que não caberia no final, que caberia melhor no final do capítulo 2. O capítulo 20 ao 24 diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, no versículo 20 aqui, o autor ele começa dizendo que poderia ser, parece que esse versículo 20 ele caberia melhor no final do capítulo 2. Ou então no início do capítulo 4. Porque a isenção aqui do versículo 20 aqui, e chamou Adão, sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes, o autor ele diz que não pode explicar. Eva recebeu o nome de vida, ou mãe de viventes, depois que ambos receberam a sentença de morte. Então, pela expectativa que Adão tinha de que a raça humana se multiplicaria por Eva, mesmo debaixo das maldições, como nós vimos, né, das maldições de Deus, como nós vimos no versículo 17. Então, no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, isso é o que a Bíblia nos diz no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Gênesis 3, versículo 11 diz assim: e disse Deus: quem te mostrou que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E ele sugere a Adão. Então, aqui o que é que acontece? Adão, no versículo 20, né, depois de receber a sentença de morte, porque a Bíblia nos diz que se comessem do fruto da árvore da vida, morreriam, né? E aí Adão dá o nome de sua esposa, Eva, mãe de todos os viventes. Porque Adão também, queridos, ele se apega à promessa de Deus, né? À promessa de Deus. E sugere aqui que Adão ouvisse com fé a promessa que Deus faz em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a promessa de redenção veio não somente pela palavra de Gênesis 3,15,
senão também pelo ato de Deus em providenciar aos dois uma cobertura para o seu senso de culpa. Então Deus, aqui Adão se apegou à promessa de Deus, né? Deus havia dito que se eles comessem do fruto do bem e do mal, eles morreriam. Então Adão viu que a morte não foi uma morte física, mas uma morte espiritual. Mas também Adão se apega à promessa que Deus dá de redenção, no versículo 15, quando diz que poria entre a descendência da mulher e a descendência da serpente inimizade, né? Inimizade. E aí Deus, queridos, e senão também pelo ato que Deus também fez logo depois de fazer o quê? De providenciar para os dois uma cobertura, providenciar para os dois uma cobertura para o seu senso de culpa. Porque a Bíblia nos diz que quando eles perceberam, eles estavam longe da presença de Deus, porque viram que estavam o quê? Nus. Então, a gente viu isso em Gênesis, nos versículos anteriores, quando Deus vai na viragem da tarde, né, procurar ali Adão e a Eva, ele diz, olha, eu estava, né, eu ouvi a tua voz e nós nos escondemos porque nós estávamos nus. Então, esse senso de culpa, Deus, ele providencia para eles a cobertura, né? Aí nós vamos ver no versículo 21, e fez Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, Deus substituiu as vestes vegetais, que a gente vai ver lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 7, que eles tinham feito vestes vegetais, e agora Deus substitui essas vestes por vestes de pele, no versículo 21. Isso implicaria o quê? Um sacrifício de animal, né? Isso implicaria sacrifício de animal. E o curioso desse fato, o autor nos diz, é que mais tarde a lei ela viria a estabelecer que, como oferta, né, ela viria a estabelecer que o sacrifício de vegetais ou cereais era entregado a Deus como primícias, como gratidão, e que o sacrifício de animais era para expiação de pecados. Então, e nós vamos ver isso em Levíticos de 1 a 6, Levíticos capítulo 2 também, versículo 12 e 14. E isso pode ser visto como antecipação ao que mais tarde veio a ser uma declaração espiritual para nós, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz assim: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso mesmo, requerendo-se aqui agora de Jesus, o Filho unigênito de Deus, o sacrifício na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem Deus fez a expiação do pecado. Deus tomou a iniciativa, né? Nós vamos ver agora no versículo 22 ao 24 que Deus ele tomou a iniciativa de afastar o pecador do seu acesso à árvore da vida. Por que Deus fez isso, né? Quando Deus aqui, ele disse o Senhor no versículo 22, eis que o homem é como de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome a árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins no Éden do jardim, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus ele providenciou. Por que Deus toma a iniciativa de afastar o pecador da árvore da vida? Porque Deus viu, queridos, que seria desastroso se o homem se tornasse imortal em seu estado pecaminoso. Assim não haveria para o homem qualquer chance de transformação da sua natureza. Então, a fim de evitar tal catástrofe, Deus lança o casal fora do jardim e a árvore lança o casal fora do jardim e bota ali, né?
querubins para guardarem a árvore do jardim, a árvore da vida. Queridos, a árvore da vida ainda existe, de forma simbólica. Simbolicamente, a árvore da vida existe, mas o homem pecador, o pecaminoso, só terá acesso a ela por meio de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em João 14,6 que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus, Ele é o caminho que leva a Deus, Ele é a vida e Ele é a verdade absoluta. Então o homem não pode salvar-se por si só, por si mesmo. Sua reconciliação com Deus é a iniciativa do próprio Deus. A reconciliação do homem com Deus foi iniciativa do próprio Deus. O meio para essa reconciliação, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João 1, capítulo 1, versículo 29, vai nos dizer, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por um só homem entrou o pecado na humanidade, e por um só homem Deus tirou o pecado da humanidade através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos ao Pai através e unicamente por Jesus. Então, aplicações para a vida. Nós estamos chegando ao finalzinho. O pecado no Antigo Testamento é, antes de tudo, uma atitude deliberada de rebeldia contra os desígnios do Criador. Pecado é ir de encontro à vontade de Deus. Dizer que pecado é queda é um esforço de minimizar a culpa. Lende adverte que o pecado ele pode ser resistido, ainda que a vontade humana possa ceder a ele. E Jesus nos adverte a isso. Jesus nos adverte, olha, vigiar e orar para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, Mateus 26, 41. A segunda aplicação para a nossa vida é que uma vez o ato cometido de desobediência contra o Criador, marido e mulher se sentiram culpados. A consciência da nudez física refletia a consciência da nudez moral e espiritual deles. Nós vamos ver isso em Gênesis, versículo 7, que eles se esconderam da presença do Senhor, né? No versículo 7. Em Romanos 3, 2, versículos 13 a 16, também nos fala isso, né? Romanos, capítulo 2, capítulo 2, deixa eu ver aqui. Romanos 2, do 13 ao 16. Romanos 2, do 13 ao 16. Que nos diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si são lei, os quais mostram que a obra da lei escrita em seus corações testificam juntamente com a sua consciência e pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, não há qualquer coisa que o homem e a mulher possa fazer para remediar a crise de comunhão com Deus desatada pelo pecado, a não ser confessar e crer no Senhor Jesus, no perdão de Deus que Deus providenciou através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Havia ali, queridos, nós observamos também que havia um equilíbrio, né? A terceira lição que a gente aplica aqui para as nossas vidas é que havia um equilíbrio ecológico nos reinos da natureza, né?
havia um equilíbrio ecológico, havia um equilíbrio ecológico entre o homem, né, e a natureza, até que o homem explorador perturbou esse equilíbrio. Ainda hoje esse equilíbrio continua sendo perturbado pela inadequação das atividades econômicas voltadas ao capitalismo consumista, as campanhas de preservação do meio ambiente se sucumbem aos mercados, né? Aos mercados e aos interesses dos poderosos. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, do 22 ao 23, porque nós sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós mesmos temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, até hoje a natureza geme e toda a criação geme por conta do pecado, por conta do homem ter o homem explorador, né, ter se desviado dos propósitos de Deus. Então, como servos de Deus, nós devemos assumir a nossa responsabilidade no esforço de preservar a nossa natureza e preservar o meio ambiente. Então, virtudes aprendidas, nós temos um desafio para a nossa vida, né? Como servos de Deus, qual é o primeiro desafio? Os servos de Deus, eles são chamados a fazer o quê? A resistir ao diabo. É isso que Tiago 4, versículo 7 nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O pecado, ele pode ser resistido, ainda que a vontade humana possa ceder diante dele, ainda que a nossa vontade possa ceder diante do pecado. O pecado, ele pode ser resistido por nós, porque não há tentação à nossa vida além do que nós podemos suportar. É isso que a Bíblia nos diz. E a segunda lição, valorizar a dádiva de conviver com a liberdade de escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus deu a mim e a você o livre-arbítrio. E nós precisamos, queridos, conviver e conviver bem com essa liberdade de escolha. Que possamos pedir a Deus sabedoria dos altos céus para fazer boas escolhas. E ao cair, reconheça seus erros. Não lance a culpa nos outros. Não faça como Adão: olha, Senhor, a culpa foi tua, foi a mulher que tu me deste. Olha, Eva, foi a serpente me enganou. Não lance a culpa no irmão. Não lance a culpa no seu vizinho. Não lance a culpa na sua vizinha, no seu amigo, na sua amiga. Assuma os seus erros. Confesse ao Senhor e coloque-se sob o controle de Deus para uma retomada de vida, para uma mudança de vida. Arrependimento é isso, é mudança de vida. E nós vimos que não há perdão de pecados se não houver confissão e fé, se não houver confissão e arrependimento. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigada realmente a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Conceda a você uma semana maravilhosa na presença dEle. Que você trabalhe bem esse livre-arbítrio que Deus te deu. E peça orientação a Deus para usar bem durante esta semana. Faça escolhas, mas boas escolhas. Busque a face do nosso Deus. Ande na presença do Senhor. E se por acaso tropeçar, lembre-se que Deus está ali como Pai, nos estendendo a mão para que possamos retornar àquela comunhão gostosa com o Criador, né? Com o nosso Deus. Nós convidamos você para logo mais, daqui a pouquinho, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos a ceia do Senhor. E você é nosso convidado todo especial para estar participando desse momento ímpar na vida do cristão, até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando gloriosamente faremos isso nos céus, né? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz, repleto das bênçãos do Senhor. Vamos continuar orando, porque juntos, em oração, nós somos mais fortes.